E a Rosilene acabou de ligar para a gente, da cidade de Conselheiro Lafayette, que é a primeira vez que ela sintoniza a Rede Super, ela está gostando muito. Que bom, Rosilene, que você está gostando. A gente faz aqui com primor mesmo, com excelência, para alcançar o coração. E já que você está sabendo pela primeira vez e assistindo, quem sabe sua família ainda não sabe, seus vizinhos, seus amigos, ajude a gente aí a divulgar a Rede Super em Conselheiro Lafayette. Obrigado pela sua participação e quando quiser, liga para a gente também para fazer uma pergunta, participar das nossas promoções, interagir, mandar seu testemunho. A gente quer que essa emissora e essa programação toda impacte a sua vida. Amém? Pastor Rogério Goulart já está aqui com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Ó, o telespectador de repente está assistindo a gente almoçando, mas para a gente é bom dia ainda, né? Pastor José e Rogério, bem-vindo de novo. Bom dia, estamos juntos aqui. E olha, meu coraçãozinho está ficando apertado porque hoje é terça-feira, né? E aqui, como apresentadores, substituindo os nossos queridos pastor Serginho e a pastora Carol, que retornam logo na segunda-feira, faltam poucos dias, né? Então, meu coraçãozinho fica apertado por vários motivos, porque foi muito bom ficar esse período todo da manhã, mas eu, particularmente, eu tenho aprendido muito nesse momento do Clínica da Alma, né? Porque as pessoas acham que porque a gente está aqui, que a gente não tem problemas, que a gente não vive lutas, que a gente não sabe tudo, que a gente é muito diferente de Neemias, né? Que não sofria afronta, não sofre afronta nenhuma. E esses dias todos a gente tem aprendido com a história desse homem, Neemias, pastores aí, Rogério, sempre trazendo aí uma porção da palavra de Deus, e eu aprendi muito, né, nesse tempo. E vamos continuar? Não? Porque também ontem ele terminou os muros, né? E olha, e foi até usei a palavra, foi uma saga, né? Porque desde que ele teve direcionamento lá do rei, a permissão de construir, ele tinha aí os 52 dias em que ele construiu o muro. E olha que homem persistente, né? Exatamente. Que sabia o que tinha que fazer e não desistiu, mesmo com todas as afrontas. E não foi fácil não, né? E a plateia dos acusadores foi aumentando, né? E que bom, ele permaneceu e concluiu aquilo que tinha sido proposto. Por isso que hoje nós vamos abordar um tema chamado de inconstância. Opa! Porque assim como nós tivemos a referência, né, de Neemias como alguém determinado, né, constante dentro daquilo, do propósito, do alvo que ele estabeleceu e foi direcionado pelo Senhor, nós queremos falar um pouquinho sobre a inconstância. Né? Por que hoje nós nos deparamos na sociedade, hoje, principalmente a juventude, né, muito inconstante? Né? Por que hoje nós experimentamos uma inconstância espiritual? Muitas pessoas não têm experimentado uma constância espiritual e a gente quer abordar isso. O Rogério já tem ali um textinho jóia para... Então, aproveitamos para você também, telespectador, tem sua Bíblia aí por perto, acompanhar com a gente, né, essa meditação. Em que parte está, pastor? Nós vamos ler um versículo que está no livro de Tiago, no capítulo 4. É o verso 8. 4:8. Tiago 4:8. Tiago 4:8. Fala assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui a ideia de ânimo dobre é aquela pessoa exatamente com essa característica da inconstância. Uma hora está de um lado, outra hora de outro. Outra hora ela acredita, ou em outro momento não. Uma hora ela está com a fé a 1000, outra hora ela está com a fé a 0. Então, é essa situação oscilante, né? Esse ânimo dobro. Uma hora estou super animado, outra hora estou prostrado. Então, aí caracteriza bem essa situação da inconstância. Aquele que não é constante, aquele que não é firme nos seus propósitos. E quando você fala assim, pastor Rogério, quando vocês falam dessa forma, vocês estão querendo dizer da pessoa que já conhece a Jesus, que já conhece o único Deus e vive uma vida inconstante, ou a pessoa que não tem fé alguma, ou as duas coisas? Porque eu imagino assim, existem muitas pessoas que a gente vê que são inconstantes, porque apresentaram tantos deuses para ela, que cada hora ela visita um, né?
de acordo com as suas necessidades, ela acredita ou não acredita. Mas nós estamos falando desses dois casos, ou mais daquele que já conhece o Deus verdadeiro e que mesmo assim ainda está vivendo uma vida de inconstância? Nesse caso, nós vamos tratar de todos os aspectos no geral, porque Legal. nós vamos ver inconstância independente da questão ligada à religião. Ok. Você colocou uma questão muito interessante com relação às pessoas que foram apresentadas a vários deuses, né? Muitas vezes, tio Uli, essa pessoa ela não tem inconstância na sua fé. O que ela tem, por ela ter vários deuses, a cada momento ela aciona um desses deuses. Entendi. Mas isso não quer dizer que ela seja inconstante. Né? Ela mantém um nível de fé. Então, por exemplo, se ela está com dificuldade financeira, ela vai lá e busca um determinado santo, que é específico para aquilo. Se ela está doente, ela vai e ora ou faz uma prece a um determinado santo. Está desempregado? Se ela está aflito, entendeu? Entendi. Desempregado. Se a doença é nos olhos, tem uma santa específica para os olhos. Se vai viajar, tem um santo específico para guardar a viagem. Então, isso até não para o parto, né? Até na hora do parto. Para casar. Para casar. Então, vira eles para outra cabeça. Para chantagem com Deus, né? Essa pessoa ela não é tão inconstante. O que ela faz é simplesmente mudar o direcionamento, né, da sua fé, mas a fé continua no mesmo nível. Não quer dizer que ela não tenha fé. O único problema é que ela está depositando essa fé no lugar errado. Em vários segmentos. Cada segmento, né? Cada necessidade, um segmento, um compartimento. Né? Então, mas a questão nós vamos ver a inconstância no mundo de uma forma geral. E assim como está no mundo, ele também está na igreja. Se reflete. E é essa que é uma das características que fazem com que a inconstância ela seja um assunto que nós precisamos muitas vezes refletir. Pessoas que têm necessidades de mudanças constantes. Então, mesmo que ela não tenha consciência disso, mas ela está passando sempre por uma necessidade de mudanças constantes. Ela não consegue estabelecer uma rotina com muita facilidade e entrar dentro desse sistema de rotina. Algumas pessoas têm até um lado muito criativo e esse lado criativo acaba sendo uma oposição a essa questão, né, que a gente poderia chamar de inconstância. Mas a criatividade ela não deve inibir a constância, porque a inconstância é a falta do foco. Eu posso ser criativo, eu posso querer mudanças a cada dia, mas sem perder o foco, a objetividade. E o inconstante, ele vai perder isso. Olha, já aprendi algumas palavras aqui, foco dessa mensagem. Inconstância, foco, a pessoa se evolui, você pode participar aqui interagindo nesse assunto, fazendo sua pergunta, sua dúvida, complementando a colocação 3253-3320. A Ana já está com a gente no telefone, não sei se ela já quer participar dentro do tema ou fazer uma colocação. Ana, você está por aí? Ô, Ana, te derrubei. Não desiste não. Liga novamente, faz sua pergunta e a sua colocação para participar aqui com a gente. Assim como você também, telespectador. Olha, ó, 3253-3320, ao vivo aqui, você interfere fazendo sua pergunta e sua colocação. Tem um outro versículo que nós achamos assim, muito relevante ser falado, que é o Salmo 125, o versículo número 1. Opa. Não é? Ele fala, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Quer dizer, então... Olha o telespectador aqui pensando. Quer dizer, então, que se a pessoa é volúvel, é inconstante, é porque ela não está no estágio ainda inabalável, né? Ela está sendo balançada para lá e para cá. Isso. Exatamente. Você pode ser balançado, e nós vamos ser balançados, mas constantes. E até mesmo os ventos fortes, as tempestades que vêm sobre a nossa vida,
Na realidade, a gente sabe que elas vêm com o intuito para que a nossa estrutura seja cada vez mais fortalecida. As nossas estacas, a nossa estrutura, né, que a gente chama a cinta, né, do edifício, ele seja bem fundamentado. Mas não vai ser abalado. Não vai ser abalado. Então, assim, você pode ser entristecido? Sim. O texto da palavra fala sobre isso. Né? Eu posso chorar? Sim, mas eu não vou ficar prostrado. Né? Então, esse abalar, ou seja, na realidade, justamente vem para cada vez mais as nossas raízes serem mais profundas. Né? Então, quando esse texto fala a respeito de abalo, é no sentido para que eu continuo no meu foco, eu continuo olhando para a mesma fonte, não é? É a fonte que vem sobre as nossas vidas, que nos restaura. E porque uma das coisas que eu acho assim, tão tremendo, Tchuli, é o seguinte: independente dos ventos fortes que a gente enfrente, né, que vem de fora, o que determina isso tudo é a nossa estrutura interna, entendeu? A nossa estrutura interna no aspecto de crer, de estabelecer a nossa fé naquele que tem condições de mudar toda a situação. Porque quando os ventos vêm, o que nós mais queremos como seres humanos normais, nós somos, nós queremos que o vento cesse o mais rápido possível. Né? Então, ou passe longe da gente. Ou passe longe da gente, exatamente. Né? Mas muitas vezes, e normalmente eu tenho experimentado isso na minha vida, a primeira coisa que Deus quer fazer é aquietar a tempestade interna, para que eu tenha condições de enfrentar a externa. Porque se a interna estiver desestruturada, eu não vou ter condições de enfrentar a externa. Então, por isso que esses ventos vêm para trazer estrutura interna. Você já percebeu, sabe? Óbvio que você já percebeu, pessoas que não têm estrutura nenhuma emocional de encarar situações adversas, seja ela qual for. Talvez, aos olhos de qualquer um outro, muito simples até. Até muito simples. Né? Talvez alguém já mais amadurecido olhe de fora e diz assim: nossa, se desestruturou por isso. Não é? Mas por quê? Porque muitas vezes nós temos visto hoje pessoas que são ainda muito infantis emocionalmente falando. Cronologicamente tem 20, 30, 40 anos. Aliás, a gente tem pego muitas pessoas assim, muitos homens assim, né? Mas emocionalmente tem 14. Tem 15 anos de idade. Por quê? Tem vários fatores que levam a pessoa a ficar estacionada emocionalmente falando e cronologicamente continuou a desenvolver. Mas os primeiros embates que vêm, ou situações que vêm, não tem condições. Pastores, eu não sei se é uma observação minha, e desculpa a pretensão, mas talvez a gente é da mesma geração, temos mais ou menos a mesma idade. Existe controvérsia. Tá bom. Vai sobrar para mim. Mas você sente essa geração uma geração muito inconstante? Julie, eu vou te dar um exemplo para que a gente tenha uma noção mais clara. Até mesmo a experiência que você teve como professor dando aula. Né? Sim. Tem outro aspecto. Eu não sabia que você era professor. Eu fui professor durante muitos anos, professor de matemática. Mas a questão da nossa cultura hoje, né? Nós vimos há pouco tempo atrás um processo eleitoral. E nós tivemos, inclusive, o que as próprias emissoras chamavam de a dança dos números. Por quê? Um determinado candidato hoje, ele estava em primeiro lugar nas pesquisas, aí na semana seguinte ele já estava no segundo, e toda semana as pesquisas alteravam. E essa alteração, inclusive, chegou a mais de 20 pontos percentuais no intervalo muito pequeno de tempo. Você vai perceber que o inconstante é aquele que muda de opinião com muita facilidade. E nós vimos isso de uma maneira muito clara em todo o processo eleitoral, principalmente nos 3 últimos meses, contando inclusive até com o final do segundo turno, essa inconstância, essa mudança de opinião com muita facilidade, onde qualquer coisa que se falasse era motivo para que a pessoa mudasse a sua opinião e mudasse a sua escolha. Vem com uma nova informação, a pessoa acredita e muda a opinião. Então nós vamos ver que milhões de pessoas foram
dentro do nosso contexto, Inconstante, né? foram inconstantes. É E verdade. foram inconstantes o tempo todo. É verdade. Em determinado momento, uma candidata que estaria indo para o segundo turno e que provavelmente ganharia no segundo turno, acabou em Não indo. terceiro lugar É verdade. por uma quantidade de votos que foi muito parecida com a quantidade de votos que ela teve há 4 anos atrás. É verdade. Então, esse grupo que manteve essa faixa foi um grupo constante. Os outros, aquela Oscilava. diferença foi aqueles oscilantes. Então, nós vamos ver que a nossa cultura hoje é uma cultura que ela oscila com muita facilidade. Talvez, eu quero colocar até um parênteses aqui, será que tem sido oferecido muitas coisas, isso tem confundido as pessoas? Mas antes disso, vamos ver o que o Gustavo tem para nos dizer. Bom dia, Gustavo. Ô tio Uri, Bom dia, tudo bem? Bem-vindo. bom dia, tudo bem? Joia, fica à vontade. Você está ligando daqui de Belo Horizonte? Está ligando de Belo Horizonte mesmo? Depois de Belo Horizonte, eu sou seu fã. Ó, que legal. Obrigado pelo Gosto carinho. muito de você, gosto muito da Rede Super. Eu cresci muito ouvindo Rede Super. Ó, que coisa boa. Porque na minha época, minha conversão, eu ouvia muito Rede Super. Super. E a gente gosta muito da Rede Super. A gente gosta da André, gosta do Márcio, gosta Que de todo bom. mundo. Gosto muito do pastor, acho que é Vinícius, que prega às 10 horas no culto de jovem. Gosto muito dele Pastor também. Vinícius Zulato. Gosto Que muito bom. dele. Eu queria falar uma coisa, tio Uri. Claro, que fica à eu vontade. converti, e depois de um ano de eu convertido, eu sofri um surto psicótico e eu tomo remédio controlado. E depois disso, o que aconteceu? Eu já era evangélico e eu tive um surto psicótico. Hoje eu sou aposentado, fico em casa, tenho 34 anos, sou casado, tenho um filho de 8 anos. Só que eu fiquei firme assim, eu sou evangélico, vou nas igrejas. Só que até 2014 eu conseguia ter uma relação de ir nas igrejas. Só que depois o que aconteceu? Hoje eu consigo ir só como visitante, eu não consigo firmar numa igreja, tipo assim, eu não consigo ter um pastor mais. Isso daí é uma inconstância minha. Eu queria saber como que eu posso resolver isso, porque eu não consigo mais, assim, eu fui tão decepcionada com pastores, com líderes, que eu perdi a credibilidade desses pastores, entendeu? Eu queria saber dos irmãos aí, dos pastores, o que eles podem falar através do meu problema, Ok. Obrigado, viu, Gustavo, de compartilhar essa experiência. Nós vamos estar aqui conversando. Eu acho que a falta de confiança também leva à inconstância, não? Sim. Porque nesse caso a gente precisaria entender um pouco mais todo o histórico, né, do Gustavo, para a gente poder assim tecer um comentário específico a respeito dele. Mas o que eu estou percebendo nos dias de hoje, e a gente trabalha com a outra ponta, né? A ponta assim no sentido das pessoas, vamos dizer assim, ou são encaminhadas para lá ou nos procuram muitas vezes como uma última alternativa para as suas vidas. Mas o que a gente tem visto, Gustavo e telespectador, é que muitas vezes as pessoas estão colocando, ou seja, os líderes como referência nas suas vidas. Estão colocando muitas vezes num lugar além do lugar devido, que seria o lugar de Deus. Não é? Então, isso muitas vezes traz decepção. Por quê? Porque essa pessoa, ou o líder, ou o ministro, ou a ministra, não é? Ela fica numa evidência tão grande, não é? E muitas vezes as pessoas são tremendamente usadas por Deus, com dons, com operação de maravilhas, glória a Deus por isso, mas essas pessoas não podem ser a nossa referência. Elas podem ser uma nossa inspiração, não é? Nós olharmos para a vida dessa pessoa, glorificar a Deus por ela estar sendo usada por Deus, mas a referência é o Senhor. Então, todas as vezes que eu fito os meus olhos, eu estabeleço a minha visão em alguém, eu vou me decepcionar, não é? Eu vou me decepcionar. Aí o que acontece? Uma decepção em cima de uma outra decepção, agregando mais fatores de decepção, o que vai acontecer? É o que tem acontecido em muitos lugares hoje, muitas pessoas não conseguem criar raiz em igreja nenhuma, não consegue, né? E hoje tem pessoas que a gente conversa, diz assim, não, a minha referência é Jesus, eu só sigo a Jesus. Você entende como é que é a situação? Então, nós seguimos a Jesus, mas existem líderes que Deus estabeleceu,
que eles devem ser, ou seja, honrados como líderes. Se estão em posições de liderança, é porque Deus os colocou como liderança, inclusive liderança política, liderança empresarial, liderança como chefe no ambiente de trabalho, e que o Senhor ainda nos adverte, nos chama para nós orarmos por eles, orarmos por essas lideranças. Pode ser até um líder terrível, sarcástico, ou seja, um líder assim sanguinário. Mesmo assim, nós temos que orar pela nossa liderança, orar pelos nossos legisladores, orar pelos o presidente, o governador, o prefeito, etc. Então, isso tem acontecido muito. Quando a pessoa está em evidência dentro do nosso coração. Às vezes, sabe o que acontece, telespectador? Às vezes eu estou no trono, eu estou no lugar de destaque, eu estou no pedestal. Eu me acho tão bom, Deus me usa tanto, Júlio, tanto, que ninguém vai conseguir me substituir. Ninguém é bom o suficiente para mim. E onde é que está Deus nessa história? E onde é que está o texto que diz que Ele não divide a glória dele com ninguém, nem comigo? Eu posso amar tanto a minha esposa, mas ela jamais pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Eu posso amar tanto os meus filhos, mas jamais eles podem ocupar o lugar de Deus na minha vida. Porque se torna um relacionamento de idolatria. E idolatria não tem nada a ver com o Senhor Jesus. A gente até concorda, né, que as nossas lideranças, seja dentro da igreja, seja políticas, eles deveriam tomar mais cuidado do que normal. Mas a palavra de Deus diz que aquele que está em pé cuide para não cair. Claro, né? Eles vão errar? Vão, claro que vão errar. Mas são homens, passivos da nossa oração, assim intercessão. Como eu erro, peco, e sou passivo de ser perdoado. Verdade. Temos mais participação por telefone. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, fica à vontade. Primeiro, obrigado pelo programa, tem me ajudado muito. Que bom. Qual que é a orientação dos pastores em relação ao meu caso? Eu vou ser bem breve. Ok. Eu tenho muita dificuldade para me manter constante no meu relacionamento com Deus, no sentido de buscar. Eu tinha uma certa simpatia pelo espiritismo na minha pré-adolescência e adolescência, né? Mas eu não iniciei firme no espiritismo, não. Pouco depois eu me converti. Até uma certa idade eu mantinha-me constante, mas depois de uma fase já adulta, eu tenho muita dificuldade, porque eu começo a buscar a Deus, não vejo nada acontecendo, e aquilo eu penso, começo a questionar mesmo, que eu sou uma pessoa muito questionadora, então eu penso, será que vale a pena continuar buscando? Não vai acontecer nada, não vou ouvir Deus falar. No espiritismo as pessoas recebem as respostas, tem comunicação, né, com os seres que elas acreditam ser seres do bem. E qual que é a orientação dos pastores? Porque eu realmente tinha um grande conflito. Eu não chegou ao ponto de eu assim, desistir mesmo de buscar a Deus. Eu falo, não adianta eu buscar, porque talvez eu estou correndo atrás de algo que, no fundo, não é tão real quanto eu pensava ser. Eu só queria fazer uma pergunta, assim, respeitando, né, você não quer se identificar. Como foi o seu relacionamento com o seu pai? Bem, meu pai ele era muito ausente, mas eu consegui superar boa parte disso, mas meu pai sempre foi muito ausente. Apesar dele ter ficado em casa com a gente um bom tempo. Ok. Obrigado pela compartilhar a sua experiência, viu? Deus te abençoe. Disponha. Muito obrigada. Nós temos duas questões muito interessantes, Júlio, e eu quero aproveitar e fazer uma conexão também com a participação anterior. Uma das coisas importantes nessa questão da inconstância no sentido espiritual e no sentido de se sentir parte, congregar, estar em comunhão com a igreja, tem muito a ver com aquilo que nós trazemos em nós de compaixão e identificação. Eu preciso entender que a referência é Cristo. Isso não há nenhuma dúvida que Ele e Deus são aquilo que vai nortear. Mas eu também preciso me identificar com o meu líder, com a sua hombridade. Ele não deixou de ser homem, não deixou de ser pecador, não deixou de viver nesse mundo, não deixou de ter tentações, não deixou de ter ataques de Satanás sobre ele, assim como eu tenho. Então, ele pode pecar? Pode. Ele pode cair? Pode. É interessante que o pastor Márcio, de vez em quando, ele fala isso.
que o único texto na Bíblia, a única pessoa na Bíblia que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, mas sede meus imitadores, foi o apóstolo Paulo. E mesmo assim, ele remete isso para Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isto é, na hora que eu deixar de ser imitador de Cristo, deixo de ser meu imitador. Né? É isso que está escrito na entrelinha. Né? Então, assim nós devemos proceder. Eu não devo sair fora do arraial por causa de uma circunstância que o líder ali naquele momento ou deslize ou um pecado. Eu só devo fazer isso se Deus me der uma orientação clara para isso, independente de quem é o líder e de como ele está se comportando. Porque eu preciso estar plantado aonde Deus me plantou, porque é ali que eu vou frutificar. Então, isso vai ajudar quando a gente passa por essa questão da inconstância em relação a ministério, a estar indo de uma igreja para outra. Agora, na segunda questão, nós temos duas coisas. Uma delas é a visão que você tem de pai, de como você se relaciona com Deus, e nós vamos inclusive tratar isso dessa semana. É o nosso tema de sexta-feira, de depois de amanhã, sexta-feira. Então, se você tem dúvida a respeito disso, nós vamos aprofundar nessa questão que está programado para a gente tratar na sexta-feira. Quem sou eu em relação a Deus? Como eu me vejo em relação a Deus? Isso é extremamente importante, porque isso é que vai te dar segurança. Ele é a sua rocha. É nele que você vai estar alicerçado. Isso vai te dar firmeza, constância. Agora, uma outra coisa interessante, e aí no caso eu te aconselho, se você ainda não passou por um processo específico de libertação, procure um ministério específico de libertação. Porque quando nós, muitas vezes, nos envolvemos com o ocultismo e o espiritismo, nossa mente passa a ficar conectada a uma forma de pensamento racional, conectada com espíritos que nós chamamos de espíritos guias. E se você teve essa experiência, você viveu isso e sabe do que eu estou falando. Então, você precisa mudar, transformar a sua maneira de pensar e passar por um processo de libertação específica. Então, procure, se você está em Belo Horizonte, procure a gente, procure outros ministérios que trabalham especificamente nessa área e eu tenho certeza que você será ajudado e verá os frutos fluírem com mais facilidade no seu relacionamento com Deus. Perfeito. Maria de Alagoas está com a gente. Maria, bom dia. Que bom que você está ligando aí de Alagoas. Tudo bem? Bom dia, tio Uli. Eu assisto você constantemente, viu? Ah, que coisa boa. Uma bênção esse canal na minha vida, na vida da minha família. Amém. Nós encontramos esse canal o mês passado. Foi muito difícil, mas é uma bênção. Eu louvo a Deus por vocês. Amém. E eu quero fazer parte da Rede Super, gente. Como é que eu vou fazer? Porque eu já fui na Caixa, mas até um dia que o pastor estava pedindo colaboração, e eu fui fazer o depósito e não foi possível. Então eu fiquei tentando e hoje, graças a Deus, eu estou assistindo esse programa que me edificou muito, porque eu sofri esse problema de confiar muito nos meus líderes, colocando eles no pedestal. E o pedestal é do Senhor Jesus. Amém. Agora me explique como é que eu vou fazer para colaborar com esse programa, com essa Rede Super. Que bom. Você está ligando de Arapiraca, é isso? Isso, Bacana. Muito calor aí, Maria? Muito calor, aqui está muito quente. Que bom que você ligou. Olha, a nossa produção vai ficar em contato, vai agora entrar em contato com você. Você permanece no telefone um pouquinho, que nós vamos pegar o seu telefone de contato todo, para aí o pessoal da campanha Super Juntos entrar em contato com você, tá bom? Vai te explicar direitinho. Muito obrigada, tio Uli. Deus abençoe vocês. Bom dia para você e sua família. Deus abençoe. Bom dia. Povo querido do Alagoas.
Bom, né, a gente saber que o pessoal, demais. no outro estado, lá em cima, tá ligadinho. Fazendo essa menção a respeito da penúltima ligação que nós tivemos, quando eu perguntei a questão da paternidade, é justamente isso que o Rogério começou a falar a respeito da nossa visão sobre Deus. Né? E a referência, horizontalmente falando, são os pais a respeito da referência de Deus como Deus é. Né? Então, o relacionamento paterno, ele é determinante a respeito para dizer como que a gente vai ver Deus. Então, se no seu caso, como você explicou, que era um pai ausente, e aí justifica por que você tem muitas vezes dificuldade de confiar, gera uma instabilidade, porque você não sabe quem você é verdadeiramente, se você tem usufruído desse amor, não é, de alguém que sabe que te ama. Por que muitas vezes a pessoa acaba se envolvendo em algumas situações e até mesmo em alguns credos, né, onde é extremamente racional? Porque a gente precisa de respostas racionais para algumas coisas e que não tem como responder espiritualmente. E muitas vezes a gente quer no nosso tempo, o mais rápido possível, né? Exato. Então, por quê? Porque a gente tem dificuldade de ter essa visão espiritual, né? De ver um Deus que a gente não enxerga com os olhos naturais, mas a gente sabe que Ele está aqui agora, né, em espírito, né? Mas nós podemos manter esse relacionamento em espírito e em verdade com Ele. Né? E a gente tem essa convicção de que Ele está conosco, que Ele vem habitar dentro de nós, né? Que Ele nunca vai nos abandonar, que a gente, naquelas horas que a gente mais vai precisar, a gente sabe que pode contar com Ele. Não é? E muitas vezes pessoas que sofreram situações de pais ausentes, de abandono, de rejeição, ou sistema de disciplina muito rígido, né? Cobranças, tudo isso vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Fica difícil entender a intensidade do amor de Deus, né? Se você não teve um relacionamento com seu pai, entender o quanto Deus pode ser esse pai ideal, né? Porque aí a gente, se foi muito cobrado, a gente vai achar que Deus é assim, extremamente rígido, disciplinador. Não pode errar, se erra, Ele vai mandar a gente para o inferno, não é? E outras coisas assim, né? Ou um Deus ausente, quer dizer... Nunca preocupado comigo. Nunca responde. Eu peço, não acontece nada. Né? E a gente quer falar um pouquinho sobre isso na sexta-feira, se Deus quiser. Que bom. Que bom ter você aqui, telespectador. Eu sei o quanto a Clínica da Alma tem abençoado sua vida, você que é nosso telespectador constante, né? Mas você talvez tenha chegado hoje, conhecido a Rede Super, como muitas pessoas durante de tudo um pouco ligaram, que era a primeira participação. Talvez você não conheça esse ministério da Igreja Batista da Lagoinha, que é o Clínica da Alma. A gente gostaria que em algumas palavras a gente pudesse aí elucidar o nosso telespectador. Claro. A Clínica da Alma é um ministério, né, que está na igreja, da Igreja da Lagoinha. E é importante porque esse ministério que trata justamente de quê? Das áreas que geraram em nossas vidas feridas, machucados. Então, no questão da alma, como essa pessoa que ligou, que não se identificou, já tem um problema sério a ser resolvido, essa questão da sua visão de Deus, né, como Pai. Então nós tratamos essas situações, né, dentro da perspectiva espiritual, problemas na área também de maldições, a área de dependência e influência demoníaca na vida da pessoa, por conta desses envolvimentos que a gente adquiriu enquanto não conhecia o Senhor. Né? Então, nós fazemos esse tipo de ministração. Além disso, nós temos alguns profissionais, psicólogos e psicólogas que trabalham lá, que entram nesse suporte da psique humana, da ajuda nas emoções, e trabalhamos em parceria com alguns psiquiatras que a gente indica, né? Eles atendem nos seus consultórios. Temos ali também psicopedagogas que trabalham também com crianças, que já reflete as situações de traumas, né, por conta de famílias desestruturadas, e pastores, que é a nossa equipe. Deus tem dado uma equipe muito boa. Então, se você tem passado por situações, você entende que essa inconstância está relacionada a frutos de feridas na sua alma, que gera hoje talvez esse abatimento, muitas vezes você está super animado, até parece um bipolar espiritual, gangorra, né? Altos e baixos, e tem muitas pessoas assim, né? Então, na realidade,
você pode nos procurar. Nós estamos ali na Rua Manuel Macedo, número 1324, no primeiro andar, atrás do Hospital Belo Horizonte, encostadinho da Igreja da Lagoinha. Né? Nós trabalhamos ali das 9 da manhã até as 18 horas. Então você pode ir direto lá, não precisa nem entrar em contato, dizer assim, eu quero preencher uma ficha de aconselhamento, né? Eu gostaria de ser acompanhado. Então você vai preencher essa ficha de aconselhamento, depois de um tempo nós vamos entrar em contato com você, agendando um horário que melhor convenha a você e a nós também, para que você possa ser atendido. Nós fazemos atendimentos em grupos, né? E alguns casos assim que a gente entende que precisa de um acompanhamento mais em separado, a gente faz isso, né? Então assim, nós estamos aí à disposição, né? Você que é aqui de Belo Horizonte, se você é de uma outra cidade, de um outro estado e gostaria de ser ministrado, aí sim, aí entre em contato conosco ou envie um e-mail e a gente pode agendar, nesse caso, você vir aqui e a gente faz um atendimento de uma semana, de 3 dias, assim, intensivo, para ajudar você, aqueles que têm condições de vir. Né? E o e-mail é mclinicadaalma, M de ministério, né? mclinicadaalma@gmail.com e mais informações pelos telefones 3429 9514 e 9515. Agora, pastor, o senhor deu essa recomendação referente ao atendimento, que pode ser pessoal em grupo. Isso. Agora, o que é a escola? Ah, ok. Então, a Escola de Restauração, inclusive, nós vamos agora iniciar uma nova turma a partir do dia 9 de fevereiro, né? É uma escola de duração de 2 meses. Nós temos aulas sempre na segunda e na terça-feira. Então, o que é a escola? A escola é justamente a oportunidade de esses temas que nós temos abordado aqui serem aprofundados. Normalmente é 1h30 cada tema que nós abordamos, como complexo de inferioridade, superioridade, rejeição, sentimento de abandono, questão de bastardia, vergonha, isso. São 16 temas que acontecem, sempre na segunda e na terça-feira. Agora, só à noite? Não, nós temos a oportunidade também de você fazer a escola à tarde. Você que às vezes tem dificuldade de estar à noite, você pode fazer a escola à tarde, que é das 14 às 16 horas. Ou você pode fazer à noite, que a mesma coisa vai ser repetida à noite, das 19h30 às 21h30. Então você pode entrar em contato lá conosco, ou você enviar um e-mail, que nós vamos mandar todas as informações para você, formas de pagamento e tudo direitinho, para você estar conosco a partir do dia 9 de fevereiro. Perfeito. Então, olha, imagino que há uma limitação de vagas por causa do espaço físico também. Então, liga logo, porque 9 de fevereiro começa. Bom, nosso Clínica da Alma está terminando por aqui. A gente quer agradecer a participação. Os pastores amanhã estão juntos novamente.